Olá, seja bem-vindo a mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos palavras de Jesus retiradas do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 18. A que é semelhante o reino de Deus e a que hei de compará-lo? E nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada um de nós. E Jesus compara o reino de Deus em várias passagens do Evangelho. Não vamos citar todas aqui, só algumas. E nesse versículo proposto aí, para o nosso estudo, ele compara um grão de mostarda. E o grão de mostarda é um dos menores grãos, chega à altura de 3 metros mais ou menos, e serve de abrigo para as aves que fazem lá os seus ninhos, não é? Aconchegam os seus filhotes, muito lindo, né? E comparando o reino dos céus ao grão de mostarda, Jesus quer nos mostrar que o germe, por mínimo que seja, de onde se parte, não é? Para chegar ao céu, pode desenvolver-se e produzir grandes resultados. Quer dizer, por menor que seja o nosso entendimento, ele pode crescer dentro de nós e produzir resultados fantásticos, né? Fantásticos, grandes resultados, como as sementes. Elas brotam, crescem, alcançando grandes proporções. E as nossas ideias também têm enorme poder germinativo dentro de nós, não é? Basta para isso estudarmos, né? Desenvolvermos essas ideias. E a nossa mente, por essa associação de ideias, uma coisa puxa a outra, como se diz o ditado, né? E assim nós vamos desenvolvendo os raciocínios, direcionando as nossas atividades. E aí vamos evoluindo cada vez mais. E se recebida e assimilada, a ideia espiritual, ela se desenvolve dentro de nós em forma das nossas qualidades, não é? E isso vai crescendo, vai se tornando um potencial mais forte dentro de nós, fazendo-nos mais aptos para realizarmos as nossas obras, né? As nossas tarefas, enfim, chame como quiser, não é? E mensageiros divinos, eles querem fazer o bem na Terra, não é? E precisam que alguém lhes faça de intermediário da ação material. E quem é esse alguém? Somos nós, não é? Somos nós. E passa a encontrar na nossa mente, no nosso coração, quando desenvolvemos essas sementes, né? Essas obras, e o que são o quê? Os nossos conhecimentos, né? E aí se faz a sintonia necessária para ali construírem seus ninhos, quer dizer, desenvolvermos os nossos conhecimentos e praticarmos coisas altruístas, coisas melhores no nosso dia a dia, não é? E são verdadeiros redutos de vida, de amor a beneficiar a todos à nossa volta e, por que não, a humanidade? Porque, por exemplo, se somos um cientista, vamos desenvolver algo que vai beneficiar a toda a humanidade, por exemplo, não é? E Jesus mostra-nos, nessa parábola do reino de Deus, que o reino de Deus não é exterior, mas está dentro de cada um de nós. É isso que ele nos mostra, não é? E porque todo aquele que se esforça em viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, reformando o seu íntimo, quer dizer, melhorando a sua condição moral, desposando-se dos erros, dos maus instintos que todos nós carregamos, não é? Das más inclinações ou as más tendências, dos vícios, enfim,
de tudo aquilo que nos prende à matéria, não é? Que são tudo isso que citamos, não é? E assim nós vamos passando a assimilar melhor o reino de Deus, vivenciando em nós mesmos, né? Dentro de nós mesmos, trabalhando ativamente para entrar na posse do quê? Dos bens espirituais, porque trabalhando as nossas más inclinações, as nossas más tendências, os vícios, enfim, os nossos instintos, como já falamos, nós vamos em busca do quê? Dos bens espirituais, não é? Pois já conseguimos compreender que a maior riqueza é a material? Não, absolutamente. É a espiritual, não é? E Jesus compara também o reino de Deus a uma pérola rara, né? De grande valor. E essa pérola fica na onde? Dentro da ostra, que fica dentro do mar. Então, ela está no íntimo de cada um de nós. Veja só cada comparações belíssimas que Jesus nos traz, ensinamentos maravilhosos, não é? E a nossa maior riqueza consiste em conseguirmos uma pérola rara, fina, que simboliza o quê? A nossa verdadeira compreensão espiritual. À medida que formos assimilando cada vez mais e melhor, quer dizer, praticando as leis divinas, iremos abandonando as ideias velhas, não é? Tudo que já falamos aí, as ideias velhas do passado também, e adotando as novas, que vão nos orientar ao nosso progresso espiritual. E assim o nosso reino vai progredindo cada vez mais e melhor, não é? O trabalho que necessitamos executar para perfazer o nosso progresso espiritual será realizado por quê? Por meio de quê? Na nossa luta diária, não é? No nosso dia a dia, nós vamos trabalhando tudo aquilo em nós, aqueles obstáculos, dificuldades que vão se apresentando dentro de nós, as dificuldades íntimas que todos nós temos e que já conhecemos, não é? É como falamos, os instintos, não é? As más tendências, e nós vamos conhecendo tudo isso pelo estudo, pela leitura, pela prática do bem, pela reforma íntima do nosso caráter. E para isso nós vamos reencarnando tantas vezes quanto forem necessárias, para irmos nos burilando cada vez mais. Assim, o reino de Deus, ou o reino dos céus, que é a mesma coisa, é tranquilidade de consciência, é paz interior, é felicidade íntima, suavidade no coração, calma interna, é a fé viva em Deus, não é? E tudo isso vem da onde? Da compreensão das leis divinas e aceitação completa da vontade de Deus, não é? E aí nós vamos nos conhecendo cada vez melhor e implantando esse reino que já está dentro de nós. E esse reino só vai crescer, não é? E trouxemos uma história bem interessante, né? E conta uma antiga lenda que quando te vejas perdido, lembra-te só da audácia de quem te salvará, não é? E conta uma antiga lenda que na Idade Média um homem muito virtuoso foi injustamente acusado de haver assassinado uma mulher. Na realidade, o verdadeiro autor era uma pessoa muito influente, por isso, desde o primeiro momento se procurou um bode expiatório, né? E esse homem foi levado a julgamento. E já sabendo que tinha pouca chance ou nenhuma, né, de escapar do terrível veredito, a forca. Aí o juiz, que havia, né, já feito um complô, tratou de dar um aspecto de julgamento justo, né? Para isso, disse ao acusado:
conhecendo tua fama de homem justo e devoto a Deus, ao Senhor, deixaremos nas mãos dele o teu destino. Vamos escrever em 2 papéis separados as palavras culpado e inocente, e tu escolherás um deles, e será a mão de Deus que decidirá o seu destino. Logicamente, o mau juiz havia preparado os 2 papéis com o mesmo escrito culpado, não é? E a pobre vítima, sem saber os detalhes, dava-se conta de que o sistema proposto era uma armadilha. Aí não havia escapatória. O juiz ordenou ao homem que que escolhesse ali um dos 2 papéis dobrados. Muito bem. Ele respirou fundo, ficou em silêncio profundo por alguns minutos, com os olhos fechados, e quando a sala começava já a ficar impaciente, tamanha a demora dele, não é? Ele abriu os olhos e, com um estranho sorriso, pegou um dos papéis, levou-o à boca e engoliu. Aí, surpreendidos e indignados, todos os presentes reprovaram sonoramente: "Oh, o que você fez? E agora, como vamos ficar sabendo o veredito?" "Ah, é muito simples", respondeu o homem. "É só ler o papel que ficou e saberemos o que dizia o papel que eu engoli." Com reclamação e raiva dissimulada, né? Tiveram que libertar o homem, não teve outro jeito, né? Porque no meio da multidão toda, como é que se processou? E isso é o quê? Deus agindo em nosso favor. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós, não é? Então ele habita em nós e ele está sempre fazendo o melhor por nós. Confie, não é? Siga em frente. Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.